Olá, amigos do Spook Houses, Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês um dos assuntos mais polêmicos e questionados sobre o que realmente encontra-se por detrás do Apocalipse. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses, Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Vamos abordar agora uma das narrativas mais importantes da história do judaísmo e que grande influência exerceu sobre o cristianismo e sobre o imaginário das sociedades cristãs na antiguidade. Apesar de sua importância, o mito dos vigilantes é pouco conhecido, mesmo em círculos acadêmicos. Isso é devido em parte ao fato de que ele não foi transmitido na Bíblia, ou seja, o livro que convencionamos de chamar de Primeiro Enoque. Na verdade, uma coleção de diferentes apocalipses atribuídos a Enoque, onde o mito dos vigilantes está contido, não fez parte do cânon da escrita judaica, também conhecida como o Antigo Testamento. Isso não quer dizer que o primeiro Enoque não tenha gozado de prestígio na antiguidade, inclusive entre cristãos, mas certamente teve uma circulação mais restritiva após o fechamento do cânon bíblico. O mito dos vigilantes encontra-se nos capítulos de 6 a 11 do chamado Livro dos Vigilantes, ou Primeiro Enoque, de 1 a 36, considerado o apocalipse mais antigo do que se tem notícia. Os pesquisadores o datam, na sua maioria, entre o terceiro e o segundo séculos antes de Cristo. Um dado curioso sobre este primeiro apocalipse é o fato de sua narrativa central, o mito dos vigilantes, não centra sua narrativa nos fatos futuros, mas numa narrativa das origens. O mito dos vigilantes é uma recriação do capítulo 6 de Gênesis, da narrativa que diz que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e com elas geraram gigantes. Trata-se ali de uma narrativa obscura, mas que na versão do Livro dos Vigilantes se tornou uma das mais influentes narrativas sobre como o mal entrou no mundo. Vamos resumir seu enredo. Estamos no contexto da narrativa de Gênesis. Os seres humanos se multiplicaram sobre a terra. A beleza das mulheres que foram geradas é muito enfatizada. Os anjos, ou os filhos dos céus, as veem e as desejam sexualmente. A seguir, eles organizam uma rebelião contra Deus e chegam a um compromisso entre si em torno da proposta: escolher para si mesmo esposas e gerar filhos. Seu líder, Semíasa, teme que seja responsabilizado sozinho pela ação. Os demais se propõem a dividir com ele a responsabilidade, obrigando-se a executar a ação sob juramento. Assim é feito. Eram 200 anjos importantes, responsáveis por fenômenos climáticos e âmbitos astrológicos. Outros eram guardiões de qualidades divinas ou de saberes esotéricos. Isto significa também que, ao abandonar suas funções para se relacionarem com as mulheres, eles ameaçaram a criação, permitindo o caos. Os anjos tomaram, portanto, mulheres para si mesmos e tiveram relações sexuais com elas. Elas engravidaram e geraram gigantes. Esses gigantes, de proporções muito exageradas, eram esfomeados e devoravam toda a produção humana. Como esta não bastava, passaram a comer os seres humanos e os animais, comendo sua carne e bebendo seu sangue. A situação era devastadora. Por isso a terra queixou-se aos céus, clamou, por causa deles. No contato com as mulheres, os anjos lhes ensinaram salmos e esconjuros e a escolher raízes e plantas. Trata-se da origem da magia. Outros anjos ensinaram suas artes específicas, como Azazel, que ensina a metalurgia para fabricar armas, inclusive, e a cosmética, Amerazak, a magia, encantamentos e raízes. Baraquiel, a astrologia, Cocabiel, a interpretação dos signos, Tamiel, a astrologia e Asradel, a interpretar o ciclo lunar. Esta referência ao anjo Azazel enfatiza sua liderança e sua ação, que é centrada nos ensinamentos que são dados aos seres humanos. Assim, temos duas tradições antigas fundidas no texto: a de Semíasa, de que os anjos se relacionaram sexualmente com as mulheres, e de Azazel, de anjos que transmitem ensinamentos proibidos às mulheres. A consequência desta relação híbrida entre os seres celestiais e humanos, a desrespeito à separação entre o céu e a terra e a transferência de saber misterioso celeste para os mortais gera o caos representado por uma situação de violência e fome. Os filhos das mulheres com os vigilantes, os gigantes, devoravam tudo o que encontravam. Por não suportar mais tal opressão, os homens clamam aos céus. A narrativa conclui com a intervenção dos arcanjos que levam a queixa humana até Deus.
Ele, chamado de O Altíssimo, o Grande, o Santo, responde ao pedido dos arcanjos e dá ordem ao anjo Arcialaliur para que dê instruções a Noé concernentes ao dilúvio. O anjo diz a Noé: oculta-te, e Deus manda que se lhe revele seus planos de fazer parecer toda a terra. A Rafael, Deus ordena que prenda Azazel e o lance na terra, no deserto de Dudael, para que fique coberto de pedras e de terra, para não ver a luz, até o dia do juízo, para ser enviado ao fogo. Rafael deve purificar a terra, restaurá-la. A culpa por tudo deve ser transferida a Azazel. Ele funciona como um bode expiatório. Deus ordena a Gabriel que informe a Semíasa que os gigantes serão aniquilados e que os anjos que se uniram com as mulheres serão atados sob os montes da terra por 70 gerações até o dia do juízo, depois enviados eternamente ao abismo do fogo. A terra toda será purgada no dilúvio, após o qual os justos poderão ter filhos em quantidades e viver em paz, plantar e colher em abundância. A terra ficará pura de toda corrupção e de todo pecado. A restauração é a restituição da ordem. Os homens geram filhos com as mulheres, a paz, e a terra poderá ser lavrada e os humanos usufruirão seus frutos. O texto termina em tom escatológico. Até aqui a nossa narrativa é apresentada de forma sucinta e simplificada. Como havíamos observado, ela nos remete ao Gênesis. Poderíamos perguntar, o que um texto apocalíptico tem de novo se recria uma narrativa sobre as origens? Na verdade, num olhar mais atento, perceberemos que as diferenças são decisivas. Poderíamos perguntar o que um texto apocalíptico tem de novo se recria uma narrativa sobre as origens? Na verdade, num olhar mais atento, perceberemos que as diferenças são decisivas. O primeiro mito dos vigilantes não faz qualquer menção à desobediência do casal primordial Adão e Eva. Tudo que se refere à criação no mundo da vez, por ser considerado um lugar sem valor, não interessa. O texto se inicia com uma cena celestial, com anjos tomando a decisão de se rebelar contra Deus para possuir sexualmente as mulheres. Na narrativa inteira, os seres humanos não têm qualquer poder de decisão, nem mesmo culpados são pela origem do mal. Tudo acontece no âmbito celeste e por ele determinado. Os anjos se rebelam contra Deus. Os arcanjos tomam a iniciativa de levar a queixa da terra e dos seres humanos a Deus. Enoque, uma figura intermediária entre anjos e humanos, é quem tem a oportunidade de interceder, e os anjos é que são enviados por Deus para prender os vigilantes e destruir os gigantes. Os seres humanos são peças, na melhor das hipóteses, vítimas, num jogo de seres angélicos. Aqui temos uma alteração fundamental em relação à profecia clássica. O papel dos seres humanos nas decisões é reduzido drasticamente, pois a presença dos interlocutores celestes lhes rouba importância. Outra diferença é que os protagonistas da narrativa estão no céu ou foram transferidos para o mundo inferior, em um Enoque sob as montanhas, nas releituras posteriores deste mito no abismo. Ou seja, todo o protagonismo da narrativa é exercido por anjos. É no domínio dos anjos dos céus e no controle dos anjos caídos, aprisionados, que se fundamenta a origem do cosmos. Temos, portanto, uma teologia determinista na qual as ações humanas têm um poder mínimo, limitando-se a protestar, talvez. As coisas se decidem em âmbito diferentes do da ação humana, e o mundo habitado pelos humanos é mostrado como lugar de embate entre os seres celestiais. É nessa tensão dos seres celestiais que se fundamenta a conflitividade da existência e a opressão na sociedade. De nada serviria os humanos se organizarem e resistirem aos anjos caídos e aos vigilantes. É da ação dos arcanjos que procede qualquer possibilidade de vitória sobre o caos. A função da narrativa do dilúvio também é alterada. Não é mais uma renovação do mundo, mas a própria salvação escatológica aguardada pelos leitores do mito. Se antes a narrativa do dilúvio mostrava a punição dos seres humanos que praticavam violência e impiedade, aqui ela se assume o papel de eliminar os gigantes. Como toda a proposta do mito é resolver o impasse primordial, o hibridismo entre seres celestes e humanos, que ameaçava a origem da criação e suas consequências desastrosas como violência, a fome e a própria civilização. Esta representada por seus conhecimentos fundamentais. Trata-se de um processo que se impõe sobre os humanos. Sua culpa não é mencionada. Eles são marionetes nesse jogo caprichoso dos anjos. Notemos que o texto faz uma dura crítica às técnicas da sociedade. Os anjos ensinam aos seres humanos a metalurgia e com ela a confecção de armas. Deles provém a cosmética, a astrologia e a magia.
Estes saberes são apresentados no texto como celestes e o erro dos vigilantes foi compartilhá-los com as mulheres. Eles fazem um papel de Prometeu, ensinando técnicas que constituem a civilização. É interessante observar a ambiguidade em relação à cultura e ao mundo urbano. Trata-se de técnicas e saberes apresentados como um mal, mas um mal de origem celeste. Tanto mais ambígua essa relação se eles representam saberes e técnicas de uma cultura estrangeira, mas os resultados deste progresso são fome e violência. Porém, uma vez delimitados e reconstituídos os âmbitos após o dilúvio, por meio da reconstituição de fronteiras definidas, anjos no céu, anjos caídos no abismo, humanos na terra, virá um tempo de felicidade ilimitada. Nesse ponto também temos uma transformação da tradição. A perspectiva histórica se perde. Da história primordial passamos à expectativa da salvação escatológica no presente. A história de Israel, seus acertos e erros, obediência e desobediência, suas consequências, os chamados para arrependimento e retorno são desconsiderados. A solução é retornar à origem inicial, respeitar os âmbitos e os poderes. A linguagem apocalíptica, como veremos, desenvolve-se como crítica ao poder e teve, na antiguidade e em releituras posteriores, funções de protesto político. Há intérpretes que entendem que a crítica não está por detrás desse mito, é direcionada ao domínio helenista e à elite sacerdotal que lhe abria as portas. As relações híbridas entre anjos e mulheres seriam casamentos mistos entre sacerdotes e estrangeiras, e os saberes compartilhados pelos anjos às mulheres seriam influências culturais estrangeiras entre judeus. Não há como negar que estas questões, principalmente da crítica à cultura estrangeira, estejam presentes na leitura do texto, mas reduzi-lo a uma alegoria de que um mito tenha sido elaborado para repreender sacerdotes infiéis à sua etnia é levar a linguagem mítica e dualista do texto pouco a sério. O texto expressa uma relação de desconforto com o mundo de forma mais ampla. A sexualidade é um dos pontos críticos. A beleza das mulheres seduz os anjos de tal forma que, para se unir a elas, correm os riscos decorrentes de seu motim contra Deus e de quebrar a ordem do cosmos. A sexualidade é sentida aqui como algo angustiante. As consequências deste mito para a imagem do feminino no judaísmo antigo e nas origens do cristianismo são marcantes. A mulher é vista como sedutora e, contrariando a versão mais antiga do mito, colaboradora do mal. A igreja antiga montou seus argumentos contra a liderança de mulheres nas comunidades sobre o pressuposto de que a sexualidade feminina agrada os demônios. Outro desenvolvimento importante desse mito foi o desenvolvimento de crenças em demônios e em sua ameaça sobre o mundo e os seres humanos. Bom, o mito dos vigilantes alcançou tal repercussão que teve novas versões nos séculos seguintes. Uma delas, a do Livro dos Jubileus, igualmente um escrito que não entrou no cânon bíblico, mas que gozou de certa popularidade. O contexto é o mesmo, de Enoque, dos anjos que contemplam a beleza das filhas dos homens. Eles têm relações sexuais com elas e elas dão à luz a gigantes. Como consequência da ação opressiva deles, a injustiça aumentou sobre a terra e toda a carne foi corrompida, inclusive os animais, que começaram a devorar uns aos outros. As consequências são amplas e toda a imaginação dos pensamentos de toda a humanidade era continuamente má. O Senhor decide destruir o homem e toda a carne, exceto Noé. Deus também se ira com os anjos desobedientes e decide desalojá-los de seus domínios. Ele ordenou aos anjos que os amarrassem nas profundezas da terra. Os filhos dos anjos, os gigantes, tornaram-se vulneráveis e mortais e começaram a matar uns aos outros. Eles também foram amarrados às profundezas da terra para sempre, até o dia do juízo. Após o dilúvio, Noé ora a Deus pedindo proteção contra os demônios poluídos, pois eles estavam desviando, cegando e matando seus netos. Noé orou: não permite que os espíritos maus dominem sobre eles. E seguiu: tu sabes os que os vigilantes, os pais desses espíritos, fizeram nos meus dias, e também estes espíritos que estão vivos. Eles são cruéis e criados para destruir. O Senhor atendeu ao pedido de Noé, ordenando aos anjos que o amarrassem. Mas o chefe dos espíritos, Mastema, pediu a Deus que deixasse com ele 1/10 dos demônios. Caso contrário, não serei capaz de exercer a autoridade da minha vontade entre os filhos dos homens. Os anjos deixaram 10% deles sujeitos a Satã sobre a terra. Os anjos deram a Noé receitas de poções feitas de ervas para curarem suas doenças e suas seduções. Os demônios foram desta forma afastados dos filhos de Noé.
A ênfase nessa versão do mito parece estar na explicação da origem do poder demoníaco no mundo e nas formas de delimitar e de se defender deste poder. Chamam-nos a atenção algumas alterações em relação a esse mito dos vigilantes de Enoque. Se lá os anjos desobedientes e seus líderes, Semiasa e Azazel, seguiam sendo anjos, aqui seu líder é chamado de Mastema ou Satã, e os vigilantes são chamados de espíritos maus e demônios. Estes seres, após a revolta contra Deus e a união com as mulheres, têm poder para fazer mal aos seres humanos e passam a ter autoridade sobre eles. Mesmo tendo sido atendido o pedido de Noé de delimitação do poder dos demônios, ainda é garantido a Satã ter 10% deles à sua disposição. Esta observação é decisiva. O mundo dos humanos aqui não é apenas o espaço habitado entre os seres celestes e os demônios subterrâneos, mas também um lugar habitado por uma quantidade considerável destes seres. A existência humana oscila em dimensão temporal entre o presente, de tormentos e ameaças demoníacas, e o futuro do juízo, quando os demônios presos terão que ser aniquilados. O quadro dualista para a compreensão da vida e da sociedade está dado. No Apocalipse de João e no Novo Testamento, de forma geral, podemos ver como muitas das imagens desse mito dos vigilantes emergem e desempenham um papel importante na sua estrutura narrativa. A maioria das imagens do feminino é influenciada pelo estereótipo da sedução e da colaboração com o satânico. Também há no Apocalipse a expectativa de que nos tempos do fim o abismo seja aberto e de lá saiam seres violentos e destruidores. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado deste incrível capítulo e vejo vocês no próximo episódio, quando falaremos sobre o visionário e sua jornada. Grande abraço a todos e bons sustos!